Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu estava trabalhando com os meus alunos o conteúdo de análise combinatória, especificamente o tópico de permutação com repetição. E aí na lista de questões que eu passei para eles tinha essa questão. E eu queria trazer aqui para vocês a resolução, o pensamento por trás da resolução dessa questão, para que a gente possa interagir juntos aqui e entender que resolução bacana e legal de se trabalhar esse conteúdo, tá bom? Lembrando que existem outras formas de resolver. Por exemplo, a gente poderia resolver essa questão utilizando combinação com repetição. Se você tiver interesse que eu também resolva essa questão com esse conhecimento, deixe aí nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo aí a essa pergunta utilizando esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a questão: sendo x, y, z e w números naturais, interessante aqui que ele já diz qual é o conjunto solução, é o conjunto dos números naturais, encontre quantas soluções possui a equação x mais y mais z mais w igual a 6. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? Se é uma equação, para cada valor que está aí, cada incógnita, tem um valor associado a ela. Só que como é uma equação que é de números naturais, essa equação ela não possui somente uma solução. Vários números, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, se a gente pensar no número 1 aqui para o x, se a gente pensar aqui no número 2 para o y, se a gente pensar aqui no número 0 e aqui para o w3, a gente tem aqui que 1, 2, 0, 3 é uma solução, uma das soluções dessa equação. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 0 dá 3, 3 mais 3 dá 6, entendeu? Eu poderia também fazer, na verdade, o seguinte, aqui C0 também, aqui C4, por exemplo, e aqui C2, beleza? E aí ficaria 2, 0, 0, 4. Também é uma solução dessa equação. O que o problema quer saber são quantas soluções naturais essa equação tem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui umas divisórias onde tem sinais de mais, tá? Você vai já entender o que é que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer essas divisóriazinhas, tá bom? Esse espaço corresponde ao espaço aqui do x, esse aqui corresponde ao espaço do y, e aqui ao z, e aqui ao w, tá bom? Então, cada um desses espaços, zoada da moto aí, vamos esperar um pouquinho, pronto, já voltamos. Cada um desses espaços, ele corresponde à incógnita x, y, z ou w, ok? Agora, pessoal, observe, nós temos aqui o resultado final 6. Eu vou colocar aqui 6 objetos iguais. Eu posso escolher qualquer coisa. Eu escolhi aqui colocar 6 bolinhas iguais, tá bom? E o que é que nós vamos fazer? Lembre-se, como o conjunto de solução é o conjunto dos números naturais, isso significa que a gente pode associar a solução a quantidades, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui essa bolinha e vou mover ela aqui para o x, tá bom? Eu vou pegar essa outra bolinha, vou mover aqui para o y, eu vou pegar essa bolinha aqui, vou mover para o w, vou pegar aqui essa bolinha, vou mover aqui para o z, vou pegar aqui essa bolinha e mover para o y para o x de novo, e essa aqui eu vou botar aqui no w, pronto, tá aí. Observe que se eu associar a quantidade de bolinhas em cada um desses espaços, eu tenho aí possíveis soluções desse problema. Olha aqui, ó, por exemplo, a quantidade 2 aqui no x significa que seria 2 para o x, aqui a quantidade 1 significa que seria 1 para o y, a quantidade 1 aqui seria 1 para o z, e a quantidade 2 aqui no w seria 2 para o w. Agora observe, se você somar 2 mais 1 mais 1 mais 2, vai dar igual a quanto? Igual a 6, que é o valor do nosso problema aí, da nossa equação. Você percebe que eu posso associar quantidades e fazer esse processo, e aí eu vou fazendo o quê? Mudando as posições dessas bolinhas e encontrando novas soluções. Vamos fazer outro exemplo aí, novamente, para você entender melhor. Vamos lá. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa bolinha, vou botar aqui uma bolinha, duas bolinhas, tá aqui uma, 2, 3, e aqui mais uma bolinha no W. Pronto. Olha aí, ó. Essa aí é uma outra solução, associando as quantidades. Por exemplo, aqui o x, ele tem valor 2, o y tem valor 0, porque não tem nenhuma bolinha lá, tá? O z tem valor 3
e o W tem valor 1. E se novamente eu fizer o mesmo processo e somar 2 mais 0 mais 3 mais 1, vai dar igual a 6, que é a quantidade de bolinhas que eu estou ali colocando, né, dentro desses espaços que nós determinamos ali anteriormente, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Vocês estão percebendo que eu estou deixando fixas esses três tracinhos, né, fixos esses três tracinhos, e estou só modificando as bolinhas de lugar. Observe, por exemplo, aqui eu tenho duas bolinhas, né, uma bolinha, outra bolinha, um tracinho. Aí depois tem um vácuo, né? Mas aí, na verdade, depois do vácuo, a gente não vai contar esse espaço vazio, tá? A gente vai contar o que vem depois de elemento. Nesse caso aqui, uma bolinha, depois uma bolinha. Aqui, um tracinho, depois outro tracinho, depois uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outro tracinho, outra bolinha, tá certo? Vamos voltar aqui no anterior que a gente fez. O que é que a gente tinha? A gente tinha assim, ó, uma bolinha, outra bolinha, na sequência, um tracinho, bolinha, tracinho, bolinha, tracinho, bolinha, bolinha. Você consegue perceber que eu estou simplesmente modificando ou permutando as bolinhas com os tracinhos? Você consegue perceber isso? Onde eu tenho a permutação de 6 bolinhas, né, dessas 6 bolinhas aí que eu estou modificando, e também dos 3 tracinhos. Só que as 6 bolinhas são iguais. Então a gente pode entender como se fossem objetos repetidos. Enquanto que os 3 tracinhos também são 3 tracinhos iguais. E o que nós vamos ter de solução sempre vai ser o valor associado à quantidade de tracinhos, à quantidade de bolinhas em cada um desses espaços. Vamos ver aqui um outro exemplo, ó, que eu quero que vocês percebam, que eu poderia ter, por exemplo, uma das soluções, isso aqui, ó. Uma das soluções poderia ser esse aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Onde eu teria exatamente o que? Aqui eu teria 0 para o x, 0 para o y, 0 para o z e 6 para o w. Somando 0 mais 0 mais 0, 0 mais 0 mais 0 mais 6, vai dar igual ao próprio 6, que é a solução da nossa equação. Então, no final das contas, analisando com a ideia de permutação, o que é que você tem, na verdade? Tracinho, 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 e depois 6 bolinhas iguais. Então, essa é uma forma de também permutar. Agora, como que a gente vai resolver esse problema usando permutação com repetição? Eu acho que já ficou bem claro para vocês qual é a conclusão que eu vou chegar utilizando esse raciocínio. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente olhar e tenho aqui a permutação das 6 bolinhas, juntamente com a permutação dos 3 tracinhos, tá certo? Ou seja, eu tenho um total de quantos objetos aí que eu vou permutar? Eu tenho, deixa eu só botar aqui a quantidade, deixa eu só deixar aqui um espaço, deixar aqui branco, né? Vocês já entenderam? Eu tenho 6 bolinhas e 3 tracinhos, beleza? Agora, como é que a gente vai colocar isso na permutação com repetição? Ora, bem simples. Pela fórmula que a gente tem da permutação com repetição, nós temos que permutação vai ser igual ao número total de objetos. Que é o número total de objetos aqui? O número total, ó, é 3, tá certo? Mais 6. O número total de objetos são 9 objetos. Então aqui, ó, vai ficar a permutação de 9. E aqui em cima a gente coloca, né, seguindo a formulazinha, os elementos que se repetem. E nesse caso aqui, por exemplo, você vai ter aqui 1, 2, 3 tracinhos, ou seja, então tem 3 elementos que se repetem, que são os 3 tracinhos verdes, e os outros que se repetem são as bolinhas. Então aqui você vai ter 6 bolinhas. Então tá aí, nós montamos a permutação de 9 objetos, onde 3 deles se repetem e também 6 deles se repetem. Então agora é só a gente resolver esse probleminha, tá? Se você não lembra, pessoal, a fórmula, eu vou deixar aqui, ó, vai estar passando para você a fórmula da resolução, a fórmula da permutação com repetição, beleza? Então tá aí. Agora vamos utilizar aqui aplicando a resolução. Vai ficar da seguinte forma: em cima vai ficar a quantidade de objetos que nós queremos permutar, 9 fatorial, dividido pela quantidade de objetos que se repetem aqui, que nesse caso é a permutação da quantidade que se repete. Então, nesse caso, 3 fatorial, que são os 3 tracinhos verdes, dividido pelo 6 fatorial, que são as 6 bolinhas amarelas, tá bom? Então, vai ficar, ó, vamos expandir aqui o 9 até chegar no 6, né? 9, para simplificar melhor, 9,
8, 7, 6, 5, 6, né? Vamos parar aqui no 6. Dividido para 3 fatorial. A gente pode expandir também o 3 aqui já. 3, 2, 1 vezes 6 fatorial. E aí, o 6 fatorial, ele pode ser simplificado aqui com o 6 fatorial de baixo. Em cima vai ficar como? Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar igual. Ó, a gente pode simplificar, por exemplo, o 9 por 3, que dá 9 dividido para 3 dá 3. O 8 dá para simplificar com 2, 8 dividido para 2 dá 4, e agora ficou só em cima, né? Multiplicações para a gente fazer em cima. Nesse caso ficou 3 vezes 4, que dá 12, 12 vezes 7, que dá 84. Então quer dizer que existem 84 permutações entre tracinhos e bolinhas que a gente pode formar. E isso, pessoal, é numericamente igual às soluções. Porque se a gente faz as permutações entre esses tracinhos com as bolinhas, a gente para cada permutação dessa, é uma solução que a gente encontra para x, y, z e w. Então a gente conclui o problema aqui, dizendo que serão possíveis, ou são, na verdade, encontrados aqui por meio dessa equação, 84, né, soluções naturais, né? Interessante a gente perceber isso. 84 soluções naturais para essa equação, beleza? Então é isso, eu quis mais trazer um vídeo que a gente pudesse perceber vamos dizer assim, o insight que a gente tem que ter para poder resolver essa questão. Como eu falei para vocês, também dá para resolver de outra forma, mas utilizando esse raciocínio intuitivo de você fazer permutações entre esses elementos que são os tracinhos e as bolinhas, você chega nesse resultado que é o número total de soluções dessa equação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de mais questões assim nesse formato, né, onde eu não estou simplesmente resolvendo a questão por resolver, mas estou querendo trazer algo associado, algum conhecimento que precisa de um raciocínio mais intenso, deixa aí nos comentários, porque isso vai me incentivar a produzir mais conteúdos parecidos com este, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Valeu!